It was a good day, I think, for democracy. And I think it was a good day for America. Um bom dia para a democracia e um bom dia para a América. As palavras do presidente americano Joe Biden no dia seguinte às eleições de meio de mandato demonstram alívio. Os americanos foram às urnas escolher governadores, deputados e 35 senadores, cerca de um terço do total. A expectativa era de uma onda republicana que não se concretizou. Nomes ligados à ala mais radical do partido, capitaneada pelo ex-presidente Donald Trump, sofreram derrotas em estados importantes, como Pensilvânia e Illinois. E o que será que Trump pensa disso? I think if they win, I should get all the credit, and if they lose, I should not be blamed at all. Se eles ganharem, eu deveria receber todo o crédito. Se eles perderem, eu não devo ser culpado de forma alguma. Mas será impossível para o ex-presidente dissociar seu nome da derrota de aliados nas urnas. Trump deve se lançar candidato à presidência na semana que vem, mas enfrenta concorrência dentro do próprio Partido Republicano, com a reeleição do governador da Flórida, Ron DeSantis, que, ao agradecer o apoio dos eleitores, falou que a vitória reescreveu o mapa político. Thanks to the overwhelming support of the people of Florida, we not only won election, we have rewritten the political map. Que fatores explicam o avanço republicano menor do que se esperava? Qual o impacto desse resultado sobre a possível candidatura de Donald Trump? E o futuro político de Joe Biden, como fica? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e neste episódio converso com o repórter Felipe Barini. Fique com a gente. Felipe Barini, o resultado final das eleições americanas ainda não é totalmente conhecido, mas já dá pra gente dizer que aquela esperada onda republicana virou uma marolinha? Eu acho que sim, acho não, até o Partido Republicano já considera que o Trump, que promoveu tanto, que os candidatos dele seriam vencedores, já reconhece do jeito dele, óbvio, que não veio, a vitória massacrante, maçante não veio, passou bem longe. Até o momento que a gente grava esse podcast, pode ser que os republicanos retomem a Câmara dos Deputados depois de 4 anos. O Senado é bem difícil, provavelmente vai ser só em dezembro. O estado da Geórgia tem uma regra especial. O candidato democrata ficou na frente por lá, mas não atingiu 50% dos votos. Então vai ter um segundo turno em dezembro que vai decidir quem ganhou. Mas mesmo assim não foi uma vitória tão elástica quanto poderia imaginar as lideranças republicanas, analistas políticos e o próprio Trump. Antes da gente entrar no aspecto específico de Câmara e Senado, por que essa contagem demora tanto, gente? É cédula de papel, tudo bem, mas demora demais, né? Historicamente, na Constituição americana, os pais fundadores, eles estabelecem que cada um dos estados deve definir a forma de eleger seus representantes. E eles colocam isso de um jeito muito vago, e foi uma Constituição escrita no século XVIII. Então, cada um dos 50 estados americanos tem a sua própria forma de votar. E não é só uma forma, como a gente está acostumado aqui, vai na urna, pilili, votou, acabou. Não, nos Estados Unidos você pode votar por correio, você pode votar de forma antecipada, você pode votar no dia da urna, e no dia da urna você pode votar numa cédula de papel ou numa urna eletrônica. Ou seja, são vários sistemas diferentes e cada sistema tem o seu próprio jeito de contagem. Eu tô acompanhando uma disputa no estado do Colorado e chega uma hora do dia que o pessoal que conta os votos, ele para, fecha, vai para casa, dorme e volta no dia seguinte. Pro pessoal aqui que lembra de como eram as apurações pro papel, a gente lembrava que o pessoal ficava nos ginásios gigantescos, contando a noite inteira, por vários dias. Não tinha essa de parar, né? Imagina, você chega, tá contando o voto, e aí de repente, não, bateu minha hora, vou pra casa, amanhã eu continuo. E a contagem para. E nisso, todo o sistema fica dependendo daquele condado. A eleição pro deputado e pro Senado, pro deputado especialmente, são votações diretas em cada um dos condados ou distritos eleitorais. Ou seja, cada distrito conta. Como diria General Pazuello, pra que essa ansiedade, essa angústia, né? Exatamente. Não tem ninguém querendo saber do resultado. Não, só o mundo inteiro olhando.
Vamos falar do caso da Câmara. Os democratas hoje têm maioria de 220 a 212 assentos. Tem algumas projeções. A NBC, por exemplo, mostra que a casa deve ficar dividida. O New York Times trouxe uma estimativa de que os republicanos deveriam ter 13 assentos a mais do que os democratas, 224 a 211. É mais ou menos esse o cenário que está se desenhando? Sim, tem muitas disputas indefinidas. Até existe a possibilidade dos democratas, embora pequena, deles manterem o controle da Câmara, mas os republicanos não vão ter uma vantagem tão grande quanto eles esperavam. Isso é até um problema para o próprio presidente da Câmara, para o futuro presidente da Câmara, o Kevin McCarthy, que hoje é líder da minoria, dele ter apoio, porque ele é também apontado como um perdedor da votação. Não vai ser uma eleição tão fácil para essa liderança da Câmara, para a presidência da Câmara. E ainda tem os elementos radicais que conseguiram ser eleitos. Entre os muitos trumpistas que perderam, vários trumpistas foram eleitos, como a Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, que é uma conspiracionista, adepta do Qanon. E ela vai ter voz no partido, e isso vai influenciar também nessa política interna na Câmara. Agora, de qualquer forma, havia projeções até de 60 cadeiras a mais para os republicanos, né? Isso não se concretizou. O McCarthy, ele falou isso no ano passado, ele estava empolgado depois da vitória as coisas que você fala quando você está empolgado, depois você se arrepende. Ele estava empolgado depois da vitória, se eu não me engano, para o governo da Virgínia, que um republicano ganhou, e ele disse que os republicanos iam conquistar 60 cadeiras a mais na Câmara. It could be one of the biggest election losses for Democrats. I don't know. When she was speaker last time, losing 63 cadeiras, foi esse número, que os republicanos conseguiram na primeira eleição de meio de mandato do Obama em 2010, na época do Tea Party, que foi uma base do movimento conservador no Partido Republicano. Eles impuseram uma grande derrota ao Obama. Aliás, uma derrota já é meio que esperada em meio de mandato. O Bush não sofreu isso no primeiro mandato por causa da guerra, a aprovação dele estava alta. Mas normalmente os presidentes sofrem um baque no meio de mandato. Pois é, te perguntar isso. Tem uns números aqui, 63 na eleição de meio de mandato do Obama em 2010. O Bill Clinton, em 94, perdeu 52 cadeiras. Então é meio que normal isso, né? Chegar no meio do mandato, ter uma reviravolta aí no Congresso. Isso é normal. Tanto que ele deve perder o comando da Câmara, talvez, mas ele teve uma vitória, ele foi muito bem. E ainda mais se você considerar que os números dele não são bons. Ele tá com a aprovação perto dos 40%, inflação batendo na porta, mas aparentemente ele conseguiu se livrar graças a estratégias de base do Partido Democrata. Queria falar do Senado. São 35 cadeiras em disputa, né? Pouco mais de um terço do total. Até agora, esse momento que a gente está gravando o podcast, os democratas elegeram aí 12 senadores, né? Vão somar 48 cadeiras, incluindo os independentes que votam com o partido. E os republicanos elegeram 20, chegando a 49. Hoje, cada partido tem 50 cadeiras e a Kamala Harris tem o voto de Minerva e desempata. A tendência é a manutenção desse equilíbrio tênue aí no Senado? Sim, tudo vai depender da votação no Nevada, no Arizona, que deve definir até o final dessa semana, e da Geórgia, de novo a Geórgia, que vai ter um segundo turno no mês que vem. Quem ganhar 2, tranquilo. Agora, quem que vai ganhar é a grande questão. Que tá acirrado, né? Tá acirrado, você tem os votos por correio, que demoram a chegar e demoram a ser contados. Nevada, especificamente, é um estado que demora muito para contar os votos. O Biden foi declarado vencedor, mesmo com uma margem não tão estreita. Foram 4 dias até que ele fosse declarado vencedor em 2020. E uma eleição que tem um comparecimento um pouco maior do que a média para meio de mandato deve impactar isso, ou seja, são mais alguns dias até que a gente possa cravar quem venceu ali. Falando de estados, né, de governadores, o Partido Democrata deve ter 5 governadores a mais a partir de 2023, a depender aí dos estados que ainda estão fazendo a contagem. Teve uma estratégia específica nos estados, os democratas, inclusive, financiando e insuflando candidaturas de trumpistas, né, de gente mais radical, porque eles achavam mais fácil de vencer nas urnas? Foi uma estratégia bem arriscada, porque tem uma crítica feita dentro do Partido Republicano, que é que o Trump escolheu mal os candidatos. São candidatos que não eram candidatos fortes, não eram nessa eleição, que não eram candidatos com passado político e que ele elegeu candidatos que eram leais a ele.
Lá nos Estados Unidos, durante a campanha para essas eleições, que vão renovar o Congresso e também boa parte dos governos de estado, os republicanos preferiram focar na inflação e numa suposta ameaça à vida e aos valores da família e também ao direito constitucional de ter armas. Por exemplo, Arizona, a candidata ao governo é uma ex-apresentadora de TV, de programas, vamos dizer, programas de crime e tal. Ela é a candidata ao governo do Arizona e até o momento ela está atrás da disputa. Ao passo que as pessoas falam, se você tivesse escolhido uma política mais tradicional, se o partido tivesse escolhido uma política mais tradicional, não seria uma eleição difícil. Porque do lado democrata também não é uma candidata tão forte assim. Isso aconteceu na Pensilvânia, isso aconteceu em New Hampshire, tanto para o governo do estado quanto do Senado. New Hampshire, o governador é republicano, mas ele sofreu duros ataques dos trumpistas também. E os democratas acreditaram que se eles começassem a forçar os trumpistas, eles poderiam ter alguma chance maior, porque já percebiam que o eleitorado não estava tão disposto a abraçar aquelas ideias conspiracionistas. Tinha candidato que dizia que a Hillary Clinton estava envolvida em rituais satânicos com fluidos humanos. Era esse nível. Então eles apostaram nisso e deu certo. Que fatores explicam, né, esse resultado nas eleições? Tem essa questão da pauta conservadora, que já sofreu um desgaste. Teve a decisão da Suprema Corte que acabou facilitando a proibição do aborto em vários estados. Isso pesou também? Pesou demais. Você teve, se eu não me engano, foram 4 ou 5 plebiscitos relacionados ao aborto. Em 3 estados, o aborto foi incluído na Constituição estadual. E até num estado republicano, conservador, o Kentucky, uma iniciativa que era para vetar o aborto no estado foi barrada. Então você tem casos previstos na lei, mas essa iniciativa ela previa barrar qualquer tipo de aborto. Foi vetada. Acreditava-se que a economia ia pesar, sim, a economia pesou, mas o aborto pesou bastante em alguns estados. E fora isso, aqui a gente sabe quantas pessoas foram votar. Nos Estados Unidos não existe um TSE, então a gente vai descobrindo aos poucos quantas pessoas foram votar. Então números preliminares dizem que o comparecimento foi mais alto, e o comparecimento de jovens que normalmente são mais alinhados a pautas progressistas também foi muito elevado. Eu estava lendo até agora um tweet de um analista que disse: se você conhece um jovem, vá lá e agradeça a ele pelos resultados que a gente teve nessa terça-feira. Lembrando que lá o voto não é obrigatório, lá como aqui tem dificuldades, né, para quem mora em regiões mais afastadas e tal, para conseguir chegar ao local de votação. Tem discussão sobre os limites geográficos do condado, porque aí tendem a beneficiar mais um lado do que o outro, né? Tem 1000 formas ali de tentar burlar. E é uma terça-feira, um dia de trabalho. Tem patrões que não deixam as pessoas irem votar, tem alguns locais dificultam o acesso de eleitores, especialmente de baixa renda, aos pontos de votação, que restringem o voto por e-mail. Em alguns lugares, e para parcelas da população, especialmente a população negra, pobre, votar por vezes é um ato de resistência, literalmente. Ô Barini, como é que fica a situação do Trump? Você estava falando que ele foi muito criticado por indicar candidatos mais alinhados com ele, mas não sei se ele está muito preocupado com o futuro do Partido Republicano, ele está preocupado com o trumpismo, né? Ele quer ser candidato à presidência em 2024, ele deve mesmo anunciar essa candidatura semana que vem? Se você me perguntasse isso até terça-feira à noite, eu diria que sim, mas agora é um talvez. É mesmo? Porque... Por causa desse resultado? Dizia-se que ele ia anunciar a candidatura dele na véspera da eleição, num discurso em Ohio. Ohio é um estado, digamos, confortável. Ele ganhou fácil, os candidatos dele ganharam fácil. Mas agora ele disse que fará um grande anúncio no dia 15. Mas já tem gente dentro do partido falando que não, calma. Você não tá no momento bom. Você perdeu, seus candidatos perderam. E você tem algumas forças que já surgem no retrovisor dele, como o governador da Flórida, Ron DeSantis. Em alguns estados, a disputa se decidiu rapidamente, como na Flórida, onde os republicanos mostraram força. O governador Ron DeSantis foi reeleito. E ele sonha com a Casa Branca. Vamos falar dele. Ele se reelegeu na Flórida com uma margem de 20 pontos percentuais, quer dizer, uma reeleição indiscutível.
disse no discurso de posse que essa vitória dele era uma forma de reescrever o mapa político, quer dizer, já dá ali a indicação de que ele tem pretensão de voos mais altos, né? Quem é o Ron DeSantis dentro desse mapa político americano? Ele é um cara mais moderado? Ele realmente ganhou força dentro do partido? Muita gente até pensou, perguntaram assim, não, mas por quê? Será que se ele é anti-Trump, significa que ele é mais moderado? Não, ele não é mais moderado. É uma outra ala de não moderados. Ele é um radical que sabe usar garfo e faca. No discurso dele de vitória na terça-feira, ele ganhou muito fácil, sem problema algum. Ele dedicou boa parte do discurso dele a atacar o que chama a ideologia woke, que ele chama ideologia de gênero, de promoção de pautas de igualdade de gênero. Ele é um conservador, ele foi um negacionista na pandemia, ele é contra a discussão de questões como adolescentes transgênero nas escolas, ele restringe livros, ele é contra o ensino de certas pautas, ou seja, ele não é exatamente um moderado, ele não é um moderado, ele é um representante da ala hardcore e conservadora do Partido Republicano, mas ele é anti-Trump. E o que se diz muito no Partido Republicano é que o Trump, do modo que ele tá fazendo política hoje, ele tá quase criando um culto à personalidade e não estabelecendo as pautas que seriam de interesse do partido. Mas e qual foi esse ponto de virada? Foi o questionamento do resultado das eleições e o apoio à invasão do Capitólio? Foi aí que os republicanos começaram a olhar para o Trump e pensar que talvez não fosse o melhor caminho? Também isso, também a falta de propostas econômicas, também o surgimento de outros nomes do partido, como o DeSantis, que ele soube lidar melhor com um cenário que não era tão favorável. Ele ampliou o voto dele entre os latinos, ele ampliou o voto dele entre parcelas da população na Flórida, especificamente, que não foram favoráveis ao Trump em 2020. E o Trump, ele tá envolvido em um monte de... Ele tem vários problemas, o próprio domínio do Partido Republicano, o escanteamento de nomes mais tradicionais, de nomes mais moderados do partido, isso irritou, isso afastou um pouco a parcela que não era tão seguidora do trumpismo. Os republicanos não trumpistas, eles começam a querer outra coisa. Trump tá atuante, tem falado, feito discursos, porque a gente aqui, depois que ele saiu pro banido do Twitter, a gente parou de ter um contato assim mais tão próximo. Sim, né? Ele tem a rede social dele, o Truth Social, ele faz seus discursos de campanha intensos, inclusive na segunda-feira, ele falou por 1h40 em Ohio, foi até um discurso curioso, porque ele usou elementos não textuais do discurso, mostrou pesquisas onde ele estava à frente do DeSantis. O DeSantis já está no retrovisor dele há algum tempo. Quando ele falou dos problemas do país, ele colocou uma música triste. Ele tem apelo ainda. É um showman, né? Ele é um showman. Se você assistir o discurso do Trump, você olhar, ele sabe falar com as pessoas, ele sabe passar a mensagem dele, mexe as mãos, fala de um jeito ali, muda o tom de voz, sabe? Mas ele tomou um baque agora. As falas dele depois da eleição são falas meio sentidas. Ele não sei se ele tá absorvendo bem a derrota. Varini, inclusive o Biden, quando falou sobre as eleições e foi questionado sobre o Trump, ele disse que se ele, Trump, concorrer, é preciso garantir, através de esforços previstos na Constituição, que ele não se torne presidente novamente. Tem alguma perspectiva de judicialização disso? Em que pé que estão as investigações contra o Trump? Ele pode ser declarado inelegível? Acho difícil. Ele tem problemas sérios em processos cíveis envolvendo as empresas dele. Trump é acusado de inflar o valor de vários empreendimentos para obter empréstimos favoráveis. Se condenado, pode pagar multa e ter os negócios suspensos. Eu acho que ninguém está nesse momento disposto a levar adiante um processo político, ainda mais em um momento de transição dentro do legislativo. Você tem acusações sérias contra ele, mas eu não acredito que alguém esteja disposto nesse momento a levar adiante algo que o tire da corrida. Mas, como a política é igual ao tempo, pode mudar em 5 minutos. E o futuro político do Biden? Você já disse que ele está com a popularidade baixa, ele tem a intenção de concorrer à reeleição, mas em julho foi feita uma pesquisa que mostrou que 2/3 dos próprios democratas são contra essa tentativa de reeleição do Biden. O que a gente pode esperar? E tem outros nomes também no retrovisor dele? Tem a questão da idade dele, ele vai fazer 80 anos em alguns dias.
Ele já disse antes que ele planejava ser um presidente de um mandato só, mas agora já disse que ano que vem ele vai dizer se vai concorrer ou não. Eu acho que o Partido Democrata está começando a olhar nomes. E quem que seria? A óbvia Kamala Harris, mas alguns outros... Tá meio apagada, não tá não? Impressão Ela minha. é um pouco apagada. Ela, inclusive, cobrança em alguns temas com a imigração, ela foi muito cobrada, porque ela não foi mais atuante, e foi uma base dela, da vida dela, do discurso dela, de ela ser a primeira mulher negra, a primeira filha de imigrantes, a chegar a vice-presidente. Eu acho que ela é um nome forte porque ela tá em evidência, mas você já começa a olhar alguns outros nomes no radar que vão surgir agora, depois do que a gente souber os resultados exatos da eleição acontecer isso, quando acontecer. E aí tem grandes temas da agenda do Biden para essa segunda metade do mandato? Ele delimitou isso na quarta-feira, são os projetos dele de obras de infraestrutura, de transição para uma economia mais verde, de fortalecimento de programas sociais, do emprego, da estabilização da economia. Ele tem uma agenda em mãos, ele não sei se ele vai conseguir aprovar tudo o que ele quer agora, ele não conseguiu aprovar tudo o que ele queria. Ele não conseguiu com maioria, imagina agora. Mesmo com maioria, e você vai ter uma oposição como você nunca teve antes, uma oposição cheia de elementos que já chegam à Câmara prometendo o impeachment dele. Tá nesse nível? Sim, tem gente que se elegeu com a plataforma de vou pautar o impeachment do Biden, vou prender, vou investigar o filho dele, vou fazer acontecer. Tem um sentimento de revanchismo muito grande entre setores mais ligados ao Trump no Partido Republicano. Felipe Barini, obrigada pela participação, bom trabalho aí pra você. Obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção deste episódio foi da Júlia Pina e a edição é do João Guilherme Lacerda e da Luciana Malim. Até mais!